Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 322 da nossa leitura da palavra, estamos dando início ao livro de Romanos. O livro de Romanos foi provavelmente escrito entre 56 e 58 depois de Cristo. O capítulo 1 identifica o apóstolo Paulo como autor e o versículo 22 do capítulo 16 indica que Paulo usou um homem chamado Tércio para transcrever suas palavras. Como em todas as epístolas às igrejas, o seu propósito em escrevê-las foi proclamar a glória do Senhor Jesus Cristo através do ensino da doutrina, assim como edificar e encorajar os crentes que receberiam a carta. De particular preocupação para Paulo foram aqueles a quem esta carta foi escrita, aqueles em Roma que foram amados de Deus, chamados para ser de santos, como vemos em Romanos 1, versículo 7. Como ele próprio era cidadão romano, ele tinha uma paixão única por aqueles na Assembleia dos Crentes em Roma, já que Paulo não tinha até este ponto visitado a igreja de Roma. Esta carta também serviu como sua introdução para eles. Paulo estava animado com a ideia de finalmente poder ministrar nesta igreja, e todos estavam bem conscientes desse fato. A carta aos Romanos foi escrita de Corinto pouco antes da viagem de Paulo a Jerusalém para entregar as ofertas que haviam sido dadas aos pobres de lá. Ele tinha a intenção de ir a Roma e depois à Espanha, mas seus planos foram interrompidos quando foi preso em Jerusalém. Ele acabaria indo a Roma como prisioneiro. Febe, um membro da igreja em Cencreia, perto de Corinto, provavelmente levou a carta para Roma. O tema central desta carta é bem óbvio: a justiça. Guiado pelo Espírito Santo, Paulo primeiro condena todos os homens de seus pecados. Ele expressa seu desejo de pregar a verdade da palavra de Deus para aqueles em Roma. Era sua esperança que eles permanecessem no caminho certo. Paulo então salienta fortemente que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder pelo qual todos são salvos. Paulo usa várias pessoas e eventos do Antigo Testamento como ilustrações das gloriosas verdades encontradas no livro de Romanos. O livro de Romanos deixa claro que não há nada que possamos fazer para nos salvar. Toda boa obra que já fizemos é como um trapo imundo diante de Deus. Tão mortos em nossos delitos e pecados estamos, que apenas a graça e a misericórdia de Deus podem nos salvar. Deus expressou sua graça e misericórdia ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. Quando entregamos nossa vida a Cristo, não somos mais controlados por nossa natureza pecaminosa, mas pelo Espírito. Se fizermos a confissão de que Jesus é o Senhor e crermos que Ele ressuscitou dos mortos, somos salvos, nascidos de novo. Precisamos viver uma vida oferecida a Deus como sacrifício vivo para Ele. A adoração do Deus que nos salvou deve ser o nosso maior desejo. Devemos aplicar Romanos 1,16 e não nos envergonharmos do Evangelho. Em vez disso, vamos todos ser fiéis em proclamá-lo. Hoje, nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1. Prefácio e salvação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Capítulo 2. O justo juízo de Deus. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena.
Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho, os judeus e a lei. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Capítulo 3. Paulo responde a objeções. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos.
É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Todos somos pecadores. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.